love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. E hoje quero ver convosco a oferta de poupança e investimento da Caixa Geral de Depósitos, o maior banco do nosso país. Vamos ver depósitos a prazo, fundos de investimento, PPRs, os custos e as rentabilidades de cada um. Vamos comparar este tipo de ativos uns com os outros e vai ser interessante para assim ficares a conhecer um pouco deste mundo. Bom, se entrares na página da Caixa Geral de Depósitos, podes encontrar tudo o que vai ser falado neste episódio no índice de particulares e no separador poupança e investimento. Comecemos então pelos depósitos a prazo. Estes produtos não são mais do que contratos que fazes com o banco, onde se define o prazo, a rentabilidade e a possibilidade de mobilização, entre outras condições. Neste segmento, a Caixa apresenta várias soluções de entrega única ou várias entregas, a maioria do capital é garantido e prazos entre 3 a 12 meses. São 15 produtos que vamos analisar e vou organizar os mesmos da seguinte forma. Os depósitos renováveis, onde as condições do contrato renovam a cada 6 meses, por exemplo, e podes ir reforçando o saldo quando quiseres, sendo que é normal pagarem pouco e a maioria apenas para saldos superiores a 250 euros. A rentabilidade é de 0,1% bruto ao ano, o que para 1000 euros representa apenas 1 euro. O Estado fica ainda com 28%, pelo que para casa só levas 72 cêntimos. Temos ali dois com orientações muito próprias, um depósito a prazo à habitação, que não paga juros, mas que te dá um desconto de 50% nos encargos com atos notariais e registro predial de habitação própria. E outro, orientado a imigrantes, onde o banco paga 0,005% para um saldo acima de 250 euros. Este é ainda pior do que vimos até aqui, porque pagaria 5 cêntimos por cada 1000 euros depositados. Nas mesmas condições, temos ali um orientado a reformados, com pensão inferior ao triplo do salário mínimo nacional. Esta primeira análise mostra bem a pobreza que é a oferta da Caixa Geral de Depósitos, quando 1/3 dos depósitos a prazo são completamente irrelevantes no panorama atual. Depois temos os depósitos a prazo especiais, um especificamente para depósitos em moedas estrangeiras, como dólares, libras, francos suíços ou dólares canadienses. Por exemplo, para dólares, se mantiveres o depósito por mais de 271 dias, vais receber 3,75 de rentabilidade anual, mas, por exemplo, para libras já só aplica uma rentabilidade de 2,45%. Temos aqui outro depósito que paga 1,5% ou 2,75% no final do ano, dependendo se tens alguma conta à ordem ou seguro específico contratado à Caixa Geral de Depósitos. Independentemente das condições, repara que a taxa anual líquida, isto é, depois da retenção na fonte, não supera os 2%. Temos um depósito que tem condições parecidas, pagando 1,5% ou 3% caso tenhas um cartão de crédito e o mantenhas durante toda a duração do depósito. Com 3% de taxa bruta, a taxa líquida já supera os 2%, mas estamos a falar de 20 euros para um depósito de 1000. Sendo que se vais pedir um cartão de crédito à Caixa Geral, cobra-te logo 12 euros mais imposto de selo, pelo que não é assim tão atrativo para quem não tem um cartão de crédito atualmente. Outro produto especial é o depósito à habitação, onde o banco te paga 1,5% ou 3,25% caso tenhas um crédito à habitação com eles, com saldo superior a 15.000 euros. Para teres acesso aos 3,25%, não podes amortizar o crédito e assim consegues 2,3% líquidos no final de cada ano. O último depósito especial é algo mais recente que garante uma rentabilidade mínima de 0,8% e acrescenta uma componente associada às 5 maiores empresas europeias, como são a Louis Vuitton, a ASML, a L'Oréal, Hermès e SAP. Esta rentabilidade pode chegar no máximo aos 12% no total dos 2 anos de depósito. Este é um típico exemplo de um depósito estruturado que, ao contrário dos que vimos até aqui, tem um custo anual associado. Estamos a falar de 0,3% ao ano, que seriam então 0,6% no total dos 2 anos. Os restantes depósitos a prazo são produtos, digamos, normais, onde garantem uma rentabilidade anual ao final de um período específico. E aqui o importante é perceber que, por exemplo, o depósito caixa a 3 meses garante uma taxa anual nominal bruta de 2,75%, mas não significa que seja esse o montante
montante a pagar no final do período. É necessário calcular a taxa equivalente mensal e multiplicar pelo período em questão, neste caso 3 meses. O resultado é que uma taxa anual de 2,75 representa 0,68% por trimestre. Por fim, o último depósito a prazo é o aforro 6M+, com uma rentabilidade que escala em cada trimestre e que, aguentando os 18 meses, te pode trazer em média 2,5%. Contabilizando os impostos, é mais um que fica abaixo dos 2%. Como vês, com exceção de depósitos de muito curta duração, não existe aqui nada muito atrativo em termos de rentabilidades e acaba por ser normal porque todos eles te garantem o capital depositado no final do contrato. Para maiores rentabilidades é necessário optar por fundos de investimento e mais uma vez aqui a Caixa tem um catálogo de produtos com bastante variedade que vão desde os fundos de investimento de obrigações, ações, mistos ou imobiliário. Começando por fundos de investimento em obrigações, a Caixa tem neste momento 8 diferentes de onde podes escolher. A maioria deles acaba em 2026 e são basicamente investimentos em conjuntos de dívida pública ou empresarial denominada em euros e a rentabilidade está associada aos cupons que essa dívida pública tem. Para investir nestes fundos basta comprar unidades de participação do mesmo e entrando a por exemplo, o fundo de obrigações a longo prazo, podemos ver que cada unidade vale 10,30 €. Atualmente, este fundo apresentou uma rentabilidade anual negativa nos últimos 5 anos, com especial destaque para os últimos 2 que realmente desequilibram a balança. Podemos consultar a ficha detalhada deste fundo, por exemplo, e ver que, a juntar à rentabilidade já de si negativa, tem ainda associados comissões de depósitos e gestão que fazem deste tipo de produtos um contentor em chamas. Olhando para outro fundo de obrigações, a estratégia é idêntica, tens de adquirir unidades de participação, desta feita 5 €, num valor mínimo de 250 e esperar que chegue a 2026 para uma rentabilidade que não é bem clara, uma vez que as expectativas que apresentam na página é para quem comprou no início da criação do fundo. Como estás a comprar a meio da viagem, não só a tua rentabilidade líquida será inferior aos 3%, como tens ainda custos de subscrição de 1,5%. Portanto, pessoalmente, eu não acredito que qualquer destes fundos se tornem produtos atrativos quando existem muitas alternativas mais baratas. Outro tipo de fundos de investimento são fundos que investem em ações, onde o conceito é idêntico. Compras unidades do fundo e depois tens uma equipa que gera o portfólio desse fundo de investimento e em função da variação do preço dos ativos que compõem o portfólio, as unidades do fundo vão ganhando ou perdendo valor. Vemos aqui fundos orientados sobretudo a geografias, com ações de empresas americanas, portuguesas e espanholas ou do continente asiático. Olhando, por exemplo, para o fundo Líderes Globais, cada unidade custa 12,60 € e apresenta uma rentabilidade histórica anual nos últimos 5 anos de quase 9%. Também este tem comissões de gestão de mais de 1,5% e comissão de depósito que é só horrível na minha opinião, porque entras logo a perder. Podemos consultar a composição do fundo na ficha individual e vemos que 62% são ações americanas, com 5% do mesmo dedicado a empresas como a Alphabet, a Intel, a Adobe ou a Cisco. A rentabilidade deste fundo nota-se que tem sido muito superior aos que vimos até aqui, com exceção ali do ano passado, onde apresentou uma queda de 14,6%, mas, regra geral, mostrou valores muito interessantes. Se a ideia é investir, por exemplo, em ações portuguesas, o fundo dedicado mostra uma rentabilidade ioiô, ganhando e perdendo alternadamente desde 2013. Comparando com o anterior, a rentabilidade anual não chega aos 3%, com uma comissão de gestão proibitiva de quase 2%. 78% deste fundo está investido em empresas espanholas, pelo que nem sequer consegue apelar ao teu lado patriota. Depois temos os fundos multiativos. E o que é isto de multiativos? Bom, se até agora vimos fundos que só investem em obrigações e fundos que só investem em ações, este tipo que vamos ver agora investe em ambos e a Caixa dá-te 4 opções. Aqui as diferenças entre os fundos são normalmente a percentagem que cada um aloca a uma classe de ativos. Por exemplo, o Fundo Global Arrojado tem unidades que ao dia de hoje valem pouco mais de 5 € e uma exposição a ações de cerca de 50%. A comissão de gestão é 1,4% e, como é normal, também tem uma comissão de depósito. A rentabilidade anual nos últimos 5 anos andou nos 1% e a composição do fundo são basicamente ETFs. A rentabilidade deste fundo também apresenta alguma volatilidade desde 2013, fazendo assim justiça ao próprio nome. Por outro lado, o Fundo Global Moderado tem unidades um pouco mais caras, ligeiramente acima dos 7 €, menos exposição a ações, apenas 30%, e uma comissão de gestão também mais baixa, de 1%. Reparem como neste caso as rentabilidades anuais são mais modestas e também por isso nos últimos 5 anos não conseguiu sequer bater a inflação, com um retorno anual de 0,55%. Além dos fundos multiativos, a Caixa oferece também uma opção de investir num fundo imobiliário. E se há coisa que tem subido
subido nos últimos 3 anos, é precisamente a classe de ativos que lhe está subjacente. Isso justifica também a rentabilidade anual superior a 5% nos últimos 5 anos, com uma das classes de risco mais baixas que vimos até agora. Este fundo investe sobretudo em imobiliário ligado a escritórios, com mais de 55% do fundo alocado a esses ativos e, sobretudo, na zona de Lisboa. Desde 2017 para cá, as rentabilidades anuais são muito positivas para quem procura alguma estabilidade e segurança dentro de investimentos que não garantem o capital. Vocês podem entrar ao detalhe sobre as contas do fundo e ver que tem propriedades em Alfragide, Cascais, Miraflores, entre muitos outros locais. Como é lógico, este fundo tem mais despesas do que os que vimos até agora e naturalmente cobra comissões superiores. Desde a comissão de subscrição de 1,5%, caso invistas menos do que 160 mil euros, as comissões de resgate de 2% tornam os custos elevados. Como por exemplo, para um investimento de 10 mil euros durante 5 anos, o fundo fica com quase 2% ao ano, independentemente da valorização do mesmo. Continuando na temática dos fundos, temos então os planos poupança-reforma. Se não sabes o que é ou quais as vantagens de ter um plano poupança-reforma, eu recomendo que assistas aos episódios que eu já publiquei aqui no canal sobre esta temática, porque podes retirar alguns benefícios deste tipo de investimento. No caso da Caixa, a diferença entre as 3 opções é a mesma exposição a ações, onde o PPR moderado se fica pelos 40% e o mais agressivo chega aos 50%. As comissões de gestão, neste caso, variam entre 1 a 1,4%, mas mais uma vez, o conteúdo deste tipo de fundos são ETFs variados. Como hoje em dia investir em ETFs é praticamente gratuito, nada te impede de criar o teu próprio portfólio de ETFs a um custo muito inferior. No entanto, os PPRs não são o único veículo para poupar para a reforma. Os fundos de pensões também permitem fazê-lo e são muito parecidos no enquadramento fiscal. A maioria investe em dívida pública, com rentabilidades muito baixas e uma volatilidade também reduzida. No entanto, à diferença dos PPRs, só podes levantar o capital no momento da reforma, pelo que a atratividade deste tipo de produtos é muito baixa para o investidor individual, mas de alguma forma atrativa para empresas que ofereçam este tipo de planos aos seus empregados. Por fim, temos os seguros de vida. Nestes produtos a ideia é semelhante aos PPRs, com contribuições mensais pré-definidas e a vantagem de cobertura em algumas situações de despesas médicas. Por exemplo, no seguro de vida PPR Evoluir, podes definir se queres o capital garantido ou não e é-te garantida uma taxa semestralmente. Neste segundo semestre deste ano é de quase 3% e no mínimo será 80% da Euribor a 6 meses. Este produto é exatamente igual a um PPR, com a opção de garantir o capital. Por outro lado, tens um seguro de vida proteção, onde a ideia é ir pagando um seguro de vida que cubra despesas médicas com doenças graves ou algum tipo de acidente e cujo capital é garantido no final do contrato. É, digamos, uma forma de poupar e garantir assistência caso te aconteça alguma coisa de grave. Este produto garante alguma rentabilidade, que é também calculada semestralmente e vai render neste semestre quase 3%. Não tens os benefícios fiscais do PPR, mas estás protegido de alguma forma caso te aconteça algum imprevisto. E por fim, o terceiro tipo de seguro é mais dinâmico, ao permitir separar os teus aportes mensais em diferentes fundos e por isso se chama Flexi+. Por exemplo, se estás a depositar 300 euros todos os meses, podes separar 100 euros para um produto de capital garantido, 100 euros para um investimento moderado e outros 100 para algo com mais risco. Todos estes seguros não são obviamente originários do banco, mas sim de uma seguradora, a Fidelidade, pelo que seguramente será mais vantajoso, caso estejas interessado, em dirigir diretamente à seguradora. De qualquer forma, de todos os produtos que vimos até aqui, apenas os depósitos a prazo estão abrangidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos. Isto é importante porque se tiveres dinheiro em fundos de ações ou obrigações, com o banco ou até seguros com a Fidelidade, e se estes se tornarem insolventes, o Fundo de Garantia só te vai pagar os depósitos a prazo e as contas à ordem. O resto vai muito provavelmente passar à história. Mas então, e as ações e os ETFs? O banco não permite a compra e venda destes ativos? Será que tem capacidades de corretagem? Sim, o banco também dá estes serviços. Desde a plataforma Caixa Direta, podes comprar e vender ações, ETFs e inclusivamente até obrigações. Mas antes que te animes muito, deixa-me primeiro mostrar-te o pressário. Queres comprar uma ação numa empresa portuguesa como a nós ou a Corticeira, mas o teu capital é de apenas 500 euros. A CGD vai-te cobrar 7,5 euros só para executar a tua ordem. Se o teu volume fosse 10 mil euros, o custo sobe para 10 e ainda não te falei nos custos de guarda de valores no CST Nacional, que pode chegar aos 9,5 euros por trimestre. Portanto, não existe aqui grande incentivo para comprar seja o que for na Bolsa Portuguesa, especialmente para investidores a retalho, quando o que não faltam são corretoras que conseguem ser muito mais competitivas a nível de custos. Além de que, para a Bolsa Americana, por exemplo, a tal comissão de 7,5 euros para a compra e venda passa para 15, independentemente do volume da tua transação.
Em resumo, o único ativo financeiro fornecido pelos bancos que, na minha opinião, pode ter algum interesse são os depósitos a prazo e numa perspectiva de muito curto prazo. Os fundos de investimento são pouco competitivos nos custos e os seguros conseguem os mesmos junto das seguradoras com menos comissões nos intermediários. Os juros recebidos dos depósitos a prazo não são cumulativos, pelo que vais sempre necessitar uma conta à ordem para receber os mesmos. Na minha situação pessoal, tenho um depósito a prazo de 6 meses, que fiz em setembro, com apenas 5.000 euros, a render 3,5% ao ano. Mas gostava de saber a tua opinião e se vês alguma vantagem em algum dos produtos que mencionei ou se inclusivamente estás interessado em sugerir o próximo banco para eu analisar. Esta semana os mercados mostraram direções distintas, com o Nasdaq a mostrar-se mais forte dentro dos que fecharam positivamente e o nosso PSI, dados os acontecimentos mais recentes, a fechar com perdas de 2,35%. A instabilidade política gerada pela demissão do nosso primeiro-ministro vai obrigar o país a escolher um novo governo, já em março do próximo ano, algo que o Presidente da República comunicou na quinta-feira. A ideia é dissolver a Assembleia no final deste mês, dando assim tempo de que aprovem o Orçamento de Estado para o próximo ano, conseguindo uma transição mais suave da gestão governativa. Veremos como é que os portugueses respondem em março. Também por cá, a nossa autoridade tributária comprometeu-se com uma série de outros países em partilhar informação sobre transações de criptomoedas e isto dá-nos uma ideia de quão atrasados são os métodos ou ferramentas da maioria dos governos ou instituições governamentais que só daqui a 4 anos é que conseguem ter algo desta natureza a funcionar. Quem começa também a mostrar problemas de funcionamento é a nossa economia, com mais um mês onde as importações e as exportações continuam em queda, sinónimo de desaceleração económica. É importante mostrar-vos que do ponto de vista de exportações os valores estão mais ou menos em linha com os valores do passado, mas as importações começam a mostrar um declínio acentuado. O Instituto Nacional de Estatística apresenta estas métricas em valores nominais, obviamente impactados pela inflação e desaceleração da mesma. E fica bem à vista que estamos a importar cada vez menos. Se essa diminuição fosse acompanhada por um aumento na exportação, bom, estaríamos aqui perante um país mais eficiente. Como não é, acaba por ser só a falta de capital. O resultado é que a nossa balança comercial continua negativa e isto não ajuda, obviamente, ao crescimento económico do país. Em relação ao portfólio, vimos uma subida de dividendo em 12% por parte da Automatic Data Processing e o portfólio fechou a semana nos 25% de valorização. No que respeita a dividendos recebidos em novembro, ficou próximo dos $19. E é tudo por hoje. Deixa o teu like, subscreve se retiraste valor deste episódio, partilha a tua opinião na caixa de comentários e segue-me nas redes sociais, Instagram e Patreon, onde eu vou subindo mais conteúdo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Em que se insurgia contra essa via das grandes obras públicas. Num país de pelintras, as pessoas vêm dizer, mas então e a nossa imagem, A gente não tem vergonha de andar e a mandar ao estrangeiro jovens que não sabem matemática a ficarem nos últimos lugares da matemática. Essa imagem não perturba ninguém. É o TGV que perturba. Quer dizer, o país vai viver de TGV, de Ronaldo. É disso que vamos viver, não? É isso que é a imagem que interessa a este país. É assim que se acaba o desemprego e a fome e a pobreza? Não.